Foram 74 aprovações em concursos públicos e tudo começou assim. Eu tinha acabado de completar 18 anos. Desde os 7, trabalhava na roça. Toda a minha família vive da agricultura, era a única vida que eu conhecia. Mas por algum motivo, eu nunca consegui me enxergar vivendo daquela forma para sempre. Não era a vergonha do trabalho no campo. Foi aquele trabalho que ajudou a formar quem eu sou. Mas dentro de mim havia uma inquietação, sabe? Uma sensação de que Deus tinha algo diferente para a minha vida. O problema é que eu não fazia ideia de como chegar lá. Eu não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha mentores, não tinha contatos. Na verdade, eu nem sabia direito quais caminhos existiam fora da roça. Todos os dias, logo que acordava, eu fazia a mesma pergunta. Meu Deus, o que eu preciso fazer para sair dessa vida? Durante muito tempo, nenhuma resposta apareceu. Até que certo dia, um antigo professor do ensino fundamental passou na nossa casa. Naquela época ele trabalhava como agente comunitário de saúde. E durante uma conversa ele disse: Rogério, vai abrir um concurso para agente comunitário de saúde. E para participar basta ter o ensino médio. Naquele momento, alguma coisa despertou dentro de mim. Talvez aquela fosse a resposta que eu vinha pedindo a Deus. Eu poderia sair da roça, trabalhar na área de saúde e ainda conquistar um cargo público. Fui até a cidade, com a ajuda daquele professor, consegui todo o material necessário e comecei a estudar. Mas havia um problema. Eu continuava trabalhando na roça. Então, na hora do almoço, enquanto os outros descansavam, eu procurava uma sombra debaixo de uma árvore, sentava no chão mesmo e abria os livros. E às vezes, eles já estavam bem sujos. Meu pai muitas vezes olhava para mim e dizia: deixa de preguiça e volta ao trabalho, menino. Ele não entendia que eu não estava fugindo do trabalho. Eu estava tentando construir uma saída. Durante o dia, como eu trabalhava na roça, aproveitava o horário de almoço para estudar. Muitas vezes, como eu falei, debaixo de árvores. À noite, ao invés de dormir como todos faziam, eu ia estudar. Muitas vezes, até no banheiro. Imagine a cena. Um rapaz de 18 anos, sem dinheiro, com uma formação escolar muito precária, sentado no chão, debaixo de uma árvore, segurando um material de concurso. Você acha que alguém olhando aquela cena conseguiria imaginar onde aquilo terminaria? Provavelmente não. Eu também não sabia. Só sabia que precisava continuar. Fiz a prova. Quando saiu o resultado, comecei a procurar meu nome na lista e ele estava em primeiro lugar. Aquela foi a primeira grande conquista. Pela primeira vez, eu tinha uma prova concreta de que a realidade em que eu havia nascido não precisava determinar o lugar onde eu terminaria. Quando comecei a trabalhar como agente comunitário de saúde, participei de uma semana de treinamento. Ali eu percebi que existia um mundo fora da roça. Conheci outras realidades, outras profissões e novas possibilidades. Pouco tempo depois, o Ministério da Saúde ofereceu um curso de enfermagem para quem trabalhava como agente comunitário de saúde. E é lógico que eu aproveitei. Porém, para frequentar as aulas, eu precisava pedalar 34 km todos os dias. E um detalhe, depois do dia inteiro de trabalho, porque eu tinha que cumprir a carga horária. E ainda havia a minha bicicleta, o cansaço e as aulas. Porém, com o meu salário e com a ajuda de custo do próprio governo, eu consegui comprar uma moto usada. Para muita gente era apenas uma moto, mas para mim, meu amigo, representava tempo, autonomia e possibilidades de chegar mais longe. Foi neste período que comecei a sonhar com outras possibilidades. Eu ainda não conseguia compreender todos os sinais, mas estava aprendendo uma coisa. Quando uma oportunidade surgia, eu precisava estar atento.
Quando estava terminando o curso de enfermagem, abriram concursos para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. E é óbvio que eu me inscrevi e é óbvio que eu fui aprovado na primeira fase. Pouco tempo depois abriu concursos para auxiliar de enfermagem, fiz a prova e mais uma aprovação. Agora, ouvindo assim, pode parecer que tudo começou a dar certo. Mas não foi isso que aconteceu. Depois da primeira aprovação como agente comunitário de saúde, antes da aprovação da polícia, vieram 11 reprovações. 11 vezes eu esperei o resultado. 11 vezes eu procurei o meu nome na lista. 11 vezes o meu nome não estava lá. Quem já passou por isso? Você já passou? Sabe o quanto é doloroso procurar o seu nome numa lista e não encontrar? Naqueles primeiros segundos, eu sentia como se todo o meu esforço tivesse sido inútil. Era literalmente dilacerante. Mas depois que a emoção diminuía, eu voltava para a prova e perguntava: onde eu errei? O que ainda eu não aprendi? O que eu preciso fazer diferente da próxima vez? Presta atenção nisso. A reprovação doía, mas eu não permitia que ela se transformasse na minha identidade. Eu tinha sido reprovado em uma prova. Isso não significava que eu era um fracassado. Quando confundimos um resultado com a nossa identidade, paramos. Quando entendemos o resultado como informação, aprendizado, corrigimos o caminho. Eu não enxergava a reprovação como o fim. Eu a transformava em um diagnóstico. Cada prova mostrava onde eu estava fraco. Cada erro indicava o que eu precisava ter estudado. Cada lista sem meu nome ajudava a preparar a lista que o meu nome apareceria. Nessa época, eu já tinha tempo e comecei a estudar, em média, 8 horas por dia. Passei a fazer concursos municipais, estaduais, federais e também desenvolvi uma estratégia. Sempre que aparecia um novo concurso, eu buscava todos os cadernos de questões comentadas, todos que eu conseguia encontrar, de preferência da banca que fazia o concurso. Primeiro, eu estudava toda a literatura recomendada pelo edital. E depois eu começava uma verdadeira maratona de perguntas e respostas. Eu não queria apenas conhecer o conteúdo, eu precisava entender como aquele conhecimento seria cobrado. E o método começou a funcionar. Vieram aprovações na polícia, corpo de bombeiro, outras aprovações em cargos de técnico de enfermagem, Alta Floresta, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Seringueira, São Domingo, Nova Braslândia, Novo Horizonte, Rolim de Moura, Cacoal, Vilhena, Porto Velho, Ariquemes, Candeias do Jamari e muitos outros lugares. Quando eu chegava para fazer uma prova, algumas pessoas já me reconheciam e muitos perguntavam: Rogério, o que tu tá fazendo aqui, cara? Tu já passou em tantos concursos, deixa para nós. Sabe o que eu respondia? O amanhã não me pertence. Cada prova é um aprendizado. E continuei prestando concursos para diferentes áreas. Tribunal Superior Eleitoral, Ministério da Justiça, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ou seja, outros concursos para a polícia e para o Corpo de Bombeiro. Guarda de Trânsito, Sistema Prisional, Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal. E as aprovações eram certas. Em vários deles, eu nem chegava a participar da segunda fase. Eu já tinha compreendido que o meu objetivo não era colecionar cargos. Eu estava aprendendo a aprender. Mas ainda existia um sonho que parecia muito distante: cursar medicina. E esse seria o desafio mais difícil. Minha formação escolar era muito precária. No ensino fundamental eu cheguei a estudar apenas um dia na semana. No ensino médio, depois de trabalhar um dia inteiro na roça, pedalava 34 km todos os dias para estudar à noite. Eu não tinha a base que muitos candidatos tinham. Fiz o primeiro vestibular, reprovado. Fiz o segundo, reprovado. Terceiro, quarto, quinto, sexto.
6 tentativas, 6 resultados negativos. Talvez alguém aqui esteja vivendo a sua 6ª tentativa. Talvez você esteja começando a acreditar que aquilo não é para você. Mas deixe-me te fazer uma pergunta. Quem decidiu quantas tentativas são permitidas antes de um sonho se tornar impossível? Eu poderia ter interpretado que aquelas 6 reprovações seria a resposta definitiva. Poderia ter dito, um rapaz que veio da roça, com a formação que tive, não nasceu para ser médico. Mas havia outra interpretação possível. Eu ainda não estou preparado. Existe uma diferença enorme entre dizer eu não consigo e dizer eu ainda não consegui. Uma frase encerra a história. A outra mantém o futuro aberto. Aquilo que você foca, expande, cresce e você caminha por ali. E foi o que eu fiz. Procurei um curso preparatório. Contei com a ajuda de amigos que tinham uma base melhor do que a minha. E um deles, Douglas Marink, que hoje é capitão da polícia, ou coronel da Polícia Militar no estado de Rondônia. Naquela época, dividíamos um apartamento. Ele era muito bom em matemática, física e química. Aquilo que eu não sabia, precisei aprender. Aquilo que eu não conseguia fazer sozinho, tive a humildade para pedir ajuda. Então veio a 7ª tentativa. Quando olhei o resultado, meu nome estava lá. Aprovado em medicina. 15º colocado. Foram necessários 6 resultados negativos para chegar ao resultado que mudaria toda a minha vida. Mas a história dos concursos ainda não tinham terminado. No 4º período da faculdade, eu continuava trabalhando como técnico de enfermagem. Você pode ver isso no outro vídeo. No hospital chamado Unidade Mista de Cacoal. Lá no estado de Rondônia, a cidade de Cacoal. O pronto-socorro vivia lotado. Em alguns plantões, aquilo parecia uma zona de guerra. Literalmente parecia a faixa de Gaza. Certo dia, nós estávamos no centro cirúrgico. Ali estava o Dr. Pedro Tércio, cirurgião ortopédico. A doutora Raquel, anestesista, que na época era vice-prefeita do município. E na sala do lado, o Dr. Oscar, ginecologista e obstetra. Um cara sensacional. A doutora Raquel então comentou, gente, as inscrições para o concurso municipal de médicos estão abertas. Os médicos começaram a dizer que fariam a prova. E é óbvio que eu falei, eu também vou fazer. Todos olharam para mim e o Dr. Oscar Pabrucou. Ele era um peruano, ele falava, menino, você não é nem médico ainda, como vai fazer esta prova? 60% do conteúdo é medicina, é impossível você passar. Eu olhei para ele e respondi, doutor, vamos fazer uma apostinha? E ele aceitou. Escrevi para ginecologia e obstetrícia. Um estudante do 2º ano, ou seja, do 4º período de medicina, concorrendo com médicos especialistas formados. Algum tempo depois, durante o trabalho, alguém apareceu com o resultado. Todos ficaram curiosos. Dr. Pedro, aprovado. Doutora Raquel, idem. E do nada eu perguntei, e eu? As pessoas olharam assim, tinha várias pessoas na sala. Alguém perguntou, você fez para quê? Nem médico é ainda. Fez para clínico geral, para treinar? Eu respondi, não, meu amigo. Eu fiz para ginecologia e obstetrícia. Eu fiz uma aposta com o Dr. Oscar. E ele correu, pegou a lista e começou a procurar. Passou os olhos pelos nomes e ficou em silêncio. Eu ainda não tinha visto o resultado. Aí eu perguntei, fui aprovado dentro das vagas, não fui? Ele respondeu, foi. Eram 3 vagas. Eu havia ficado em 3º lugar. E o Dr. Oscar em 4º. Eu ainda estava no 2º ano da faculdade de medicina. Naturalmente, naquela época, eu não poderia assumir. Então, eu escrevi uma carta para a prefeitura desistindo da vaga para que o próximo candidato fosse convocado. Mas aquela prova me ensinou algo que eu nunca esqueci. Comece antes do fim. Permita-me fazer uma pergunta para você que está assistindo agora. Em
que período você está da faculdade ou da vida? Quantos concursos você já fez, se esse é o seu objetivo? Está esperando o quê? Se formar para começar a se preparar e então fazer as provas? Se for isso, tu está 5 anos atrasado. Eu havia aprendido como me preparar para uma prova mesmo antes de ter a formação necessária para exercê-la. E talvez você esteja pensando, para você deve ser fácil. Você viu que não foi. Se esse é o seu pensamento, é a forma que você encontra para se proteger. Proteger de si mesmo. Os meus resultados não vieram de um dom inacessível, mas sim de um método, de repetição, de correção, de persistência. Depois de concluir medicina, vieram as provas para residência em clínica médica. No último ano da faculdade, eu li um livro de medicina interna chamado Harrison. Dá uma olhada na Bíblia. 2 volumes, com mais de 1000 páginas cada um. Além disso, 74 apostilhas de um curso preparatório com perguntas e respostas comentadas. Não fiz o curso, eu apenas estudei o material. Prestei 5 provas. São Paulo, capital e município, Fundação Hospitalar de Aracaju, SUS Bahia e SUS Ceará. Fui convocado para os 5. Vieram as provas para cardiologia. Fiz 6. Fui convocado em 5. Hospital do Coração, Total Core, USP Ribeirão Preto, FAMERP e Unicamp. Ao longo da vida, queridos, eu acumulei dezenas de aprovações em concursos e processos seletivos. Um total de aproximadamente 76 a 80 aprovações. Talvez, a essa altura, você já esteja pensando, ele deve ter um QI acima da média. Meu QI está na média da população, talvez até um pouquinho abaixo. Não era o mais inteligente, não tinha a melhor formação, não tinha dinheiro, não tinha influência, não tinha contatos. O que eu desenvolvi foi outra coisa. Eu aprendi a observar os meus erros sem permitir que eles definissem quem eu era. Aprendi a corrigir a estratégia, aprendi a repetir, aprendi a pedir ajuda, aprendi a continuar. E, acima de tudo, aprendi a dar um significado diferente ao que acontecia comigo. Porque o acontecimento sozinho não determina o nosso futuro. Agora, o significado que damos a ele influencia o que faremos em seguida. Uma reprovação pode significar eu não sou capaz, mas também pode significar minha preparação ainda não é suficiente. O mesmo fato, 2 significados, 2 comportamentos, 2 futuros completamente diferentes. Quando uma pessoa interpreta a dificuldade como uma ameaça definitiva à sua identidade, tende a evitar novas tentativas. Quando consegue interpretar aquela dificuldade como informação, aumenta as possibilidades de aprender e ajustar o comportamento e a tentar novamente. Isso não significa romantizar o sofrimento, não significa fingir que a reprovação não dói, mas significa não entregar a experiência dolorosa o direito de escrever o restante da nossa, da minha, da tua história. Agora eu quero que você pense em uma experiência da sua vida que ainda você chama de fracasso. Pensa nela por alguns segundos. O que aconteceu é um fato. Mas qual foi o significado que você deu a esse fato? E se aquela experiência não tiver vindo para provar que você é incapaz? E se ela tiver mostrado que ainda precisa se desenvolver, que ainda precisa aprender? Talvez você não esteja diante do fim. Talvez você esteja diante de uma correção de rota. A minha história não começou nos hospitais em que trabalho. Não começou na faculdade de medicina. Não começou nas residências médicas. Começou debaixo de uma árvore, com um rapaz cansado, segurando o material de concurso enquanto quase ninguém acreditava que aquilo pudesse levar a algum lugar. Naquele momento eu não conseguia enxergar o caminho inteiro. Eu conseguia enxergar apenas o próximo passo. O meu farol estava com a pilha fraca. E foi assim que Deus conduziu a minha história. Não me mostrando tudo de uma vez,
mas me colocando uma oportunidade depois da outra e me dando forças para continuar caminhando. A fé não fez as provas por mim. A fé não substituiu as horas de estudo. Mas a fé me ajudou a acreditar que o meu ponto de partida não precisava ser o meu destino. Por isso, quando alguém me pergunta qual foi o segredo de tantas aprovações, a minha resposta não é uma inteligência extraordinária. Foi a combinação de método, aprendizado, persistência. Meu começo explica minhas dificuldades, mas não determina o meu destino. E o seu também não determina.